E aí, Victor, eu acho que a gente poderia começar se apresentando, né, pra galera e a Sim. gente dá sequência aqui no papo. O pessoal aí que não me conhece, primeiro, João, obrigado aí pelo convite, Mas tá? É uma eu super agradeço. honra participar aqui com você, né? Enfim, do seu canal aí, do Instagram. Tá? Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro, junto com a minha esposa, a arquiteta Andressa, a gente tem a Vala Construtora, e a Vala Construtora é totalmente focada e direcionada para a execução de obra com material ecológico alternativo, né? O carro-chefe nosso é a taipa de pilão. Além disso, a gente trabalha com tijolo ecológico, né, que é o BTC, a gente trabalha com pau-pique, tijolo de adobe, enfim, entre outras técnicas. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto urbanista também, como a esposa do Vitor, né? Então a gente fala muito aqui sobre qualidade de arquitetura, vocês vão ver que no decorrer dessa live eu vou instigar algumas coisas aqui, a gente vai falar sobre projeto raso, projeto potente, e a gente fala muito sobre esse movimento que tá acontecendo hoje, né, na construção dessa arquitetura contemporânea, e a gente identifica que tem algo acontecendo que não está sendo muito legal, que a gente chama de projeto raso, e a gente busca, né, a gente tem essa busca pelo projeto potente. Bom, mas a gente vai discorrendo aqui sobre isso. Ô, Vitor, eu queria que que você contasse um pouquinho da sua história, como que vocês entraram nesse caminho, né, dessa construtora sustentável. Porque quando eu vi o perfil de vocês, eu achei isso muito interessante, né? Porque eu já trabalhei em construtora, a gente sabe como que é uma construtora, então tem sempre aquela lógica tradicional do mercado, né? Sempre atendendo a demanda do mercado imobiliário. E eu acho que tem vários desafios aí, né, em criar uma construtora sustentável. Eu queria que você contasse isso pra gente. Isso, é exatamente o que você falou, né? O mercado ainda está expandindo, não tem agora nesses últimos anos está até crescendo, assim, a procura por material ecológico, né? Mas tudo Uhum. começou durante a faculdade, assim, eu sou engenheiro, né? Comecei fazendo engenharia ambiental, achando que eu ia, às vezes, ter alguma coisa desse assunto, né? Entrei na faculdade achando que eu ia aprender a solucionar, enfim, todas as técnicas de tudo, não só de construção, mas procurar soluções ecológicas para tudo. E não tinha nada disso, né? A engenharia ambiental, ela é muito focada, principalmente onde eu fiz, em qualidade de água, esgoto, vê muito sobre solo, tratamento de água, esgoto, ar atmosférico, enfim. E aí, no meio do curso, eu vi que não ia ter nada sobre material de construção civil ecológico, e aí comecei a procurar cursos fora, cursos de bioconstrução, né? Vivências em bioconstrução, que já ia me dar uma boa base também. Só que eu chegava no curso, era legal, aprendia bastante, só que tinha muito arquiteto. E eu via que o pessoal já dominava algumas nomenclaturas de construção, por exemplo, fundação, viga, baldrame, enfim, estaca, que ainda assim nessa tipo de construção a gente precisa. Então Uhum. eu não dominava essas questões arquitetônicas e de engenharia civil. Então, esse foi um dos motivos, aí eu comecei a fazer engenharia civil, para ter essa noção, e acabei formando as duas. Tá? Aí, quando eu terminei as duas, eu comecei a trabalhar só focado em construção civil tradicional, mas sempre pesquisando, fazendo testes de taipa de pilão, né, fazendo protótipos para entender muito esse processo, a taipa principalmente, mas as outras técnicas são muito empíricas, né? Então a gente precisa Sim. realmente testar para conseguir dominar essas técnicas. Então eu comecei a fazer muito, fiz uma e aí eu saí dessa empresa que eu estava, que era totalmente tradicional, e falei com um amigo meu, liguei para ele em busca de parceria, assim, ele é arquiteto, o Arthur Dornelas, e aí a gente começou a conversar, eu perguntei para ele se podia ter uma oportunidade para a gente fazer uma parceria, e ele não tinha, né? Mas ele estava abrindo um coworking junto com a Andressa, e aí eu falou, ó, quem sabe, você entra junto e todo mundo se ajuda, aí eu fiz umas contas lá, conseguia manter o passo por um tempo, e aí nisso deu certo, ele punha muito nos projetos dele, esse tipo de material, especificava, e aí a gente foi executando, foi dando certo, eu fui treinando mais, pegando mais experiência, e aí ano passado a gente abriu a Vala, eu e a Andressa, focado só nisso, né? Mas aí anos anteriores eu estava com a outra empresa, com outro nome, mas que focava nisso também. Agora a Vala é somente esse tipo de materiais. Então entrou. Essa é mais ou menos a história da Vala. Nossa, muito legal. E aí eu queria te perguntar como que essa questão da captação de vocês, se esses clientes que chegam até vocês, eles já chegam justamente porque eles reconhecem que vocês trabalham com arquitetura sustentável, com projetos sustentáveis, né? Ou se tem, tipo, chega um cliente que não tem essa noção, às vezes o que a gente chama aqui de projeto raso, chega até Uhum. às vezes pedindo um projeto raso, um projeto padrão, e vocês têm esse trabalho de convencer eles, né, a se adaptarem a esse tipo de arquitetura. Então, na Vala, a gente é muito focado em apenas execução. Então, quando chega o projeto para a gente, geralmente algum arquiteto já especificou Já, esse tipo de já. material. Né? Então, e não quer dizer que a casa inteira, né? Pode ser Uhum. uma parte de uma casa, pode ser a vedação externa, muro de divisa, pode ser um painel decorativo dentro da casa, né?
Então, a gente não elabora esses projetos, né? Alguns poucos casos a gente elabora, mas a gente é muito aberto a outros arquitetos indicarem a vala construtora para a execução desse tipo de material. Então, assim, às vezes uma obra está sendo gerenciada ou executada por uma outra empresa e a gente entra somente para executar a taipa de pilão, o tijolo de adobe ou o bloco PTC, né? Em alguns casos, a gente tem feito projetos, elaborado projeto, mas são casos que a pessoa chega, mas ela já chega com esse intuito. Ó, a gente vê que a gente nota essa mudança nos últimos tempos. Pessoas que chegam no escritório falando, ó, eu quero fazer uma casa, um condomínio, ou uma casa rural, no sítio ou na represa, o mais ecológico possível, né? Com mais materiais ecológicos possíveis. E aí a gente acaba elaborando esses projetos, mas a gente é muito focado na execução. Ah, legal. E tem, Vitor, o movimento do arquiteto chegar para vocês e, tipo, talvez o cliente está com certo receio e aí vocês terem que explicar, mostrar a obra, falar que a parede não cai, que ela não vai, a água não vai bater a água e ela vai escorrer terra. Tem essa Isso. questão? É muito comum, né? Inclusive nas palestras, cursos que a gente dá, essa é uma dúvida comum e eu acho que é comum mesmo, né? De ver tijolo, né, cerâmico para todo lado, porcelanato. Então, assim, a pessoa tem aquele Sim. receio, ela não conhece, né? Apesar de ser uma técnica milenar, né? A gente tem histórias aí de obras no Brasil de 300, 400 anos, no mundo inteiro a gente tem esse tipo de construção, ainda tem esse receio, né? Mas a gente explica e, inclusive, a gente fala. Qualquer arquiteto que tiver com dúvida, inclusive na elaboração do projeto, porque isso é muito importante. Falando especificamente da taipa de pilão, ela é algo que, por norma, a parede tem que ser de 30 centímetros de largura. Né? Aí, dependendo do carregamento, do tamanho dela, da altura, tem que ser até mais espessa. Então, a gente tem que tirar ela do nível do solo. Então, a gente fala que essa comunicação entre o arquiteto e a gente é muito importante. A gente está super aberto, a gente faz reunião, a gente vai até o local, ou o arquiteto traz o cliente até a gente, faz esse vídeo chamado, que muitas são fora da nossa cidade, a gente faz videoconferência. Mas isso é uma dúvida comum, e eu acho que vai sempre ter e faz parte. Vitor, essa questão também dessa adaptação deles, isso é de boa, assim? Quando vocês explicam e mostram isso para eles, eles de prontidão aceitam ou ainda tem uma certa resistência? Como é que... Sempre tem uma certa resistência, mas depois que a gente mostra, assim, eles aceitam, né? O que precisa é isso, é mostrar para ele, que a gente sempre apresenta, é mostrar que a gente tem uma técnica, né? A gente tem uma logística, a gente tem uma metodologia para desenvolver essa construção, né? Não é algo tirado, não é algo sem pensar, a gente tem que analisar o solo, a gente pega o solo, analisa em laboratório, a gente faz, depois de analisar em laboratório, a gente analisa e monta o traço, né? Faz a mistura que vai ser feita a parede, enfim. Depois disso, a gente faz um corpo de prova, analisa resistência a risco, resistência, quando necessária, a compressão, resistência a resfarelamento, vê a textura que vai ficar, dependendo do arquiteto, que é algo mais rústico, né? Mais textura, menos textura. A gente consegue variar aí dentro de um porcentagem aí que a norma até libera, né? Para a gente não perder a qualidade da taipa. Mas a gente sempre mostra que tem uma trajetória do início ao fim, para ele entender que não é algo feito de qualquer jeito, né? Tem realmente uma logística, uma metodologia para ser feita, para ser seguida. Acho muito interessante a sua história inicial dessa questão da bioconstrução, né? Até eu fiz uma live anterior a essa com o Vitor, que inclusive vai fazer com você, né? Verdade. Semana que vem. Vocês vão fazer uma live junto, legal. E ele estava falando sobre isso, que é um ponto, né, que quando a gente recorre a esse tipo de tecnologia, né, que é uma tecnologia diferente da convencional e é uma tecnologia vernacular, a gente tem muito a gente recorre muito a esses lugares da bioconstrução, né? E aí tem meio que esse estereótipo também, né, da fazenda, do bioconstrutor, né? E eu acho que o que mais me chamou a atenção no seu perfil foi ver aquela casa, que é uma casa super contemporânea. E também queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, qual que é esse público, se tem esse público mais de alto padrão que está buscando isso, ou se tem um perfil que você identifica ou não. Realmente é muito ligado mesmo à bioconstrução, e acho que não é errado também falar de bioconstrução, conheço vários, né, bioconstrutores, mas o que importa mais é a técnica e a metodologia que é usada, né, que aí torna-se bem executado. Mas existe, já teve uma cliente que falou, Vitor, quero ver, porque assim, quando me falam de bioconstrutor, é sempre aquele negócio que não tem um acabamento fino, eu quero um acabamento melhor, tá? Então, assim, aí a gente explica, mostra, mas existe isso sim. E a gente fala também que, principalmente taipa de pilão, a gente tem executado em construções de altíssimo padrão, tá? A taipa de pilão tem sido usada em casa de condomínio, enfim, casa-cor. Casa-cor foi também utilizado o pau a pique, com super acabamento. Eu, particularmente, adoro pau a pique,
mostrando as tramas, fica algo fino, de alto padrão, a gente fala aí de, sei lá, de uma casa, 4, 5, 6 milhões, e com taipa de pilão, construção com terra, uma construção que é milenar, né? Galera, vocês que estão assistindo, mandem perguntas pra gente, tá? Vitor, aproveita o Vitor aí. Bom, Vitor, eu fiz algumas anotações aqui. Eu queria muito saber também essa questão da equipe, assim. Vocês são de Uberlândia, né? Isso, verdade, Minas Gerais. Ah, legal. Eu sou mineiro também, embora esteja aqui em Brasília, mas eu sou mineiro e tenho parente em Uberlândia. Então, eu queria saber muito como que é essa questão também do treinamento, né? Porque a gente sabe que taipa de pilão também tem essa questão do treinamento, né? Dessa mão de obra. Às vezes você tem uma equipe, mas talvez essa equipe, né, penso eu, talvez você esteja direcionando essa equipe para um canteiro de obras. E aí, como faz, né? Porque não é igual chamar pedreiro. Ah, gente, a gente está precisando de um pedreiro aqui. Não, é uma coisa mais especializada, né? Como que é? Apesar de uma técnica milenar, né, hoje ela é especializada, porque ninguém é É, especializado nisso, né? exato. Mas a gente tem uma equipe nossa, né? E a gente trabalha de duas formas, né? Com a nossa equipe, a gente leva a nossa equipe, o mestre de obra, o principal é o nosso mestre de obra, né? Aí a equipe de ajudantes pode até ser uma outra equipe, uma que a gente consiga na hora, ou do próprio pessoal, porque aí é mais tranquilo, né? É mais questão de computação, e o mestre de obra vai estar todo o tempo Uhum. olhando ali. Precisa de uma pessoa com conhecimento técnico a todo momento. Surgem situações a todo momento. O principal para uma boa execução da taipa, além da boa mistura e compactação, é a forma. Então, se a forma não estiver aprumada, alinhada, estiver nivelada, isso pode não danificar, mas prejudicar um pouco a eficiência dela. Mas isso acontece, é obra, né? Obra de Sim. concreto armado, isso acontece. Então a gente tem que estar a todo momento ali olhando, identificando se movimentou ou não, precisou parar para travar, a gente vai fazer isso, então precisa de alguém com esse conhecimento. A gente tem trabalho dessa forma, com a nossa equipe, e a gente Uhum. também trabalha indo até o local e capacitando a equipe que já existe ali. Aí a gente faz o treinamento, depende do volume, né, de acordo com o que o projeto demanda também, de uma semana, sei lá, pelo menos a gente fica ali uma semana, mais uma semana, 15 dias, enfim. Aí a gente treina a equipe de lá. E a gente sempre fala, porque tem que ter uma pessoa com uma boa noção. Se a mesma equipe vai fazer tudo, inclusive a forma, a pessoa é bom ela ter uma noção de carpintaria também. Tá, legal. Mas é isso. Show. Só ler o comentário aqui da Casa Viva falou verdade. Hoje em dia cada vez mais a arquitetura com terra está sendo mostrada e mais discutida. E realmente eu percebo muito isso, é muito interessante, né? Se a gente olhar no site do ArcDay, tem vários projetos com taipa. Eu gosto muito dessa mistura, né? Dessa criação da arquitetura contemporânea, né? É, Exatamente o que eu falei, né? É uma linguagem muito sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, né? Não é aquela coisa, como diz você, nada contra a bioconstrução, mas tem esse outro público também, né? Que dá para atender e é uma arquitetura mais sofisticada mesmo, assim, tecnicamente. é. Nós da Vala, assim, eu particularmente amo o contraste ali do concreto Sim, armado com a taipa de pilão ou pau a pique e estrutura metálica, dá muito certo, fica lindo, né? sim. E é isso, realmente tem sido muito colocado. A gente que está na área, agora eu ouço falar muito assim, de construção com terra no momento agora, na arquitetura contemporânea. Ouço muito, Uhum. né? Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas que não estão nessa área também passou a ouvir mais sobre esse assunto. Victor, você teve alguma resistência por parte de amigos ou de profissionais da área, do tipo, ah, cara, você vai entrar essa loucura? Teve alguma? Ai, não, viu? Pior que não. Inclusive, tem um Que amigo bom, meu que quando eu comecei assim, ele falou assim, cara, acho que a gente tem que inovar mesmo, porque tá tudo muito igual e tal. legal. E era o que eu queria, assim, eu trilhei o caminho para chegar, né, nesse momento. Não cheguei onde eu quero ainda, mas a gente está trilhando para chegar lá. Então, assim, era o que eu queria, então fui seguindo. Sim, legal, show de bola. É, a... Mas respondendo, assim, às vezes a gente chega na obra, o pessoal até tem uma resistência, né? Mas quando a gente vai desformar o primeiro painel, a obra inteira para, um cutuca o outro assim para olhar, vai, passa a mão. Legal. É legal, é interessante. Porque deve ser interessante, né? As pessoas que nunca tiveram contato com a taipa, né? Eles devem até tirar foto para mandar, né? Vixe, Deve faz de ser tudo. legal. Sim. Mas a pergunta mais comum eles perguntam assim, vai ficar assim? Vai ter algum acabamento? Vai pintar? Vai fazer alguma coisa? Não, é isso aí. Legal. Até eu lembro, tem a Casa da Vila Matilde, não sei se você conhece, é Ah, um projeto famoso, mas é de bloco de concreto, né? Só que tá uhum. aparente, não tem reboco nem nada.
e fez porque tinha um orçamento muito limitado. E os arquitetos que o estúdio Terra e Tuma, eles fizeram. E aí, na entrevista, a dona da casa fala justamente isso. Ah, mas achei que ia pintar, achei que ia rebocar. Tem, né, essa sensação. Tem. Mas a gente É vai porque quebrando é esses... essa a escola de todo mundo, né? O É, negócio a gente vai quebrando esses estereótipos, um né? pouco. A Belém falou assim, ó, o custo é menor ou é igual aos outros métodos? O que você me diz? Falando da taipa de pilão em si, o custo é maior. Assim, a gente não consegue, é isso que eu falo para todo mundo, né? A gente não consegue comparar a taipa de pilão com uma parede tradicional rebocada e pintada. Né? O custo é muito. A taipa de pilão é um trabalho muito manual, muito artesanal, artístico. Então, assim, se você ver a produção da taipa de pilão, você cansa só de ver, né? Uhum. Pessoal, a gente usa o pneumático hoje, mas ainda assim ele é pesado, dá trabalho, o pessoal tem que ficar, enfim, fazendo a mistura. Então, isso envolve também forma, carpintaria, e o processo é oneroso. Então, ele realmente é mais caro. Agora, quando a gente começa a comparar a taipa de pilão com uma parede revestida com pedra, por exemplo, pedra moledo, dos dois lados, aí o valor já começa a equiparar ou até ficar mais em conta. Tá? Uhum. Então, é isso. Comparar a taipa de pilão com a alvenaria tradicional, realmente o valor vai ser Sim. totalmente diferente. E se a gente comparasse com o tijolo ecológico... Aí, o tijolo ecológico, essa é uma ótima alternativa para construir mais econômico. Tá? O tijolo ecológico é ecológico, né? A cura dele é natural, não tem combustão, não tem queima igual o tijolo cerâmico, e por isso ele é ecológico. Né? Uhum. E aí, as fábricas, né, isso vai depender do projeto, prometem até 30% de redução no custo, né? Isso vai depender do projeto. Mas por quê? Se você pegar o tijolo por si só, ele é mais caro. Só que quando você usa o tijolo ecológico, você reduz a questão de estrutura, porque ele é autoportante estrutural, então ele já por si só aguenta uma carga, ele tem pontos de grauteamento que aumenta a resistência à compressão, a carga dele, e também ele você não precisa rebocar, você não precisa pintar, né? Enfim, então isso já vai abaixando o custo. No contexto total da obra, o custo abaixa. Mas você pode rebocar se você quiser, você pode pintar se você quiser direto nele, você pode colocar revestimento direto nele, lógico, se a parede estiver bem aprumada, alinhada, tudo certinho, você pode pôr direto nele. Então, por isso que ele é um custo-benefício bem melhor. E é lindo também. Uhum. E Eu... nada impede de fazer mesclado, uma parede de taipa com o restante da casa com tijolo ecológico. Sim. Eu acho que é muito interessante, né, Victor? Porque é como se fosse um produto embalado, né, de terra, né? Que é mais acessível, né, nesse sentido, não só de custo, mas como de técnica também, né? Porque pode ser uma região que não tenha um especialista e você tem que, né, exportar essa mão de obra. Então, eu acho que também é É, uma alternativa bem interessante, se comparado com o tradicional. isso, tijolo ecológico, ele é muito simples, né, de montar assim. Eu falo que ele é simples de assentar, mas a execução tem que ser muito bem acompanhada. Assim. Ele é simples de assentar, mas ele tem muitos detalhes durante a obra. Então tem que ficar atento a isso. O ideal, a gente não inicia uma obra de tijolo ecológico sem os projetos complementares, que são hidráulica, Uhum. elétrica, fundação, porque a tubulação de elétrica e hidráulica já vai subindo junto com a obra e Sim. passa por dentro do alvéolo dele, né, que são os buracos. Então, assim, já tem que vir acompanhando, se passar um detalhe, não pode passar, na verdade. Sim. E aí ele é feito por paginação do tijolo, ou ele é um tijolo inteiro ou meio tijolo, então tem que ficar super atento a isso. Sim. Mas a gente ama essa técnica também. O Arthur perguntou aqui, ó, se existe algum limite para a construção de taipa. Aí ele está se referindo em questão de altura, né? Ó, se é possível construir uma casa ou um prédio a partir desse método. Por norma, né, a taipa, a cada 3 metros, se não me engano, você tem que ter um travamento. Então, assim, acho que já vi alguns, não sei se é render até, ou se é realmente obra, que as vedações são de taipa de pilão. Então, assim, se você, vamos supor, um prédio com uma estrutura de concreto armado e a vedação você vai colocar de taipa de pilão, você pode ir até o infinito, né, com esse travamento. Mas agora, a taipa por si só, e estruturando, sendo a estrutura da construção, pode ir até um certo ponto, mas aí você vai ter que ir alargando a parede, né? Vai ter que ser uma parede muito larga, né? E a cada 3 metros também tem um travamento para manter ela mais fina. Então, assim, não tem limites em questão de altura se você tiver com a estrutura a paralelo em dia, assim, com a estrutura de concreto e vedação dela. Mas ela sendo estrutural, a gente tem que ter um certo receio. Tem que ser dimensionado também. O Vitor, até me surgiu uma dúvida aqui em relação a cálculo, cálculo estrutural. Vocês fazem algum cálculo específico ou é mais essa questão de laboratório? Muda um pouco isso?
do sistema tradicional? Só faz o cálculo estrutural quando a gente vai precisar carregar alguma carga nela, ou laje, ou telhado, né? Só. Aí, inclusive, a gente faz o rompimento dela para ver se está chegando na, na resistência ideal, tá? Mas só nesses casos, assim, demais a gente não faz rompimento, que geralmente é vedação, não tem tanta essa necessidade, é mais o laboratorial e os outros para ver como que ela vai reagir mesmo. Tem outra pergunta aqui, ó, sobre a durabilidade. Legal. Antes da live, inclusive, estava falando com a Andressa, é uma pergunta também super recorrente. E aí, antes de entrar na live, eu vi uma postagem da Taipau, que é referência no Brasil de taipa de pilão. O André, eles falavam lá de durabilidade. Eu costumo falar assim, a taipa de pilão ou outra técnica é eterna, né? A gente tem relatos de construção com terra mais antigas do que relatos de construção com concreto armado, que é muito mais recente, né? Mas todas, concreto armado, tijolo tradicional, taipa de pilão, precisa de uma manutenção. Tá? Mas é super resistente, dura muito tempo, só precisa mesmo de uma manutenção esporádica, né? Que igual qualquer construção tem, mas a gente tem construções aí milenares de terra, então é só ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado depois da construção pronta, mas antes da execução, tanto na mistura quanto nesses preparos, tirar ela acima do piso acabado, ter essa proteção. Se ela for de uma área externa, né, totalmente externa, às vezes passar um impermeabilizante, uma resina, alguma coisa, a gente tem passado silicone líquido. Mas, por exemplo, se não for externa, uma vedação interna da casa, não precisa. Se for numa divisa, assim, pegar área interna e externa, a gente recomenda colocar um beiral maior para ter essa proteção e não tirar essa questão da permeabilidade dela, porque ela faz essa troca, né? Ela consegue absorver umidade externa, jogar para dentro, vice-versa. Né? Ela tem uma capacidade térmica muito boa também, então ela deixa a casa fresca e deixa mais quente durante o inverno. Acho que eu respondi, né? Sim, perfeito. Mas e você tocou num ponto que eu acho que é super interessante, que eu queria até falar com você, sobre essa questão da impermeabilização, né, que você acabou respondendo, mas tem aquele outro ponto também dela ser solo-cimento, não tem? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se vocês utilizam essa técnica, e tem a taipa crua mesmo, não tem? Todas as taipas que a gente faz, a gente utiliza cimento nela. Não sei se foi isso que você colocou, né? Uhum. Todas as misturas, os traços que a gente faz, a gente adiciona em média 9%. Não chega a 10%, a gente fica em torno de 9% alguma coisa. Mas todas a gente adiciona o cimento, né? Assim, até a norma não obriga a utilização. Ela até fala que quando coloca esses aglomerantes, né? Cimento, cal, em questão de dimensionamento você pode até diminuir, mas enfim, eu sigo a risca uma parte que ela fala que é no mínimo 30 centímetros de espessura. Mas a vala executa sempre com cimento. Nunca Legal. fizemos sem cimento. Show. Ô, Vitor, e em relação à correção do traço, já teve alguma obra que... Geralmente essa terra, vocês tiram ela do próprio canteiro ou ela é exportada? A gente, 90% das vezes, a gente usa a própria terra do canteiro de obra. Então, a casa vai ter piscina, já reserva essa terra. Tirou da fundação, reserva essa terra. Para, inclusive, ser mais ecológico possível, que quando você pega de outro lugar, você tem esse transporte, que você tem emissão de CO2. Então, se você pega dali, do local, é o melhor. Né? Aí uma pergunta que sempre vem com isso é se a terra vai ser boa para construir. E aí a gente fala que toda terra é boa para construir, ela só precisa ser analisada e ver o que precisa adicionar no traço para chegar no resultado final. Né? Fazer essa correção, exato. Até uma vez eu fiz uma live com o Salmar, e ele constrói com terra, e ele falou justamente isso, que todo o projeto dele tinha uma piscina, porque ele já tirava a terra da piscina e já construía a casa. Só pega terra de outro local se a terra que tirou da piscina da fundação não for suficiente, ou se a pessoa quiser um trabalho mais artístico com tons de terra diferentes, né? Porque a diferença de coloração, quando é grande assim, é de tons de terra diferentes, né? A gente não pigmenta nenhum traço, nenhuma terra a gente pigmenta. Então, a gente já fez umas com terra bem branca, assim, foi terra que a gente achou. Aí a gente não tinha no terreno, e a pessoa queria, a gente foi atrás em outro local. E aí, Victor, cada cor de terra vai ter uma característica, porque uma tem mais calcário, outra tem mais elasticidade, outra não. Como que fica essa relação da mistura? Porque você não pode temperar, né? Você não pode misturar tudo isso. Então, como que fica esse ligamento, assim? Aí a gente tem que fazer testes nas duas terras, né? Então a gente pegou terras diferentes. Aí uma deu com mais areia, com mais argila, menos argila, mais silt. Aí as duas a gente tem que fazer o teste, analisar e fazer traços diferentes. Então na obra tem que ter essa atenção. Ó, agora é a terra mais vermelha, então o traço dela é esse. Aí chegou a hora da terra mais marronzada. Então, ó, o traço dela é esse. Aí, enfim, tem que ter esse cuidado ali na hora dessa execução. Legal. E pelo que você está falando, tem um pouco de tensão nesse canteiro, né? Assim,
Não é aquele canteiro que o engenheiro pode sair e, tipo, vou voltar aqui no final da obra. Tem essas etapas que tem que ficar Assim, ali em cima por mesmo, isso que né? tem que ficar em cima, ou no nosso caso lá, o mestre de obra fica em cima. Né? Outra coisa que é super importante é a quantidade de umidade da taipa de pilão. Falando de taipa, Uhum. né? Ela é uma terra muito mais seca do que molhada, é uma farofa, assim, bem seca mesmo. Comparando com uma massa de reboco, com concreto, né? Sim. Ela é bem seca. E esse ponto de umidade ótima, você não consegue falar, ó, adiciona 20 litros de água, ou 5 litros de água. Não tem como, porque a terra às vezes está mais úmida, a areia que a gente mistura também às vezes está mais úmida, então é tudo no tato ali. Você põe para rodar, chegou no ponto ali, você pega na mão mesmo, faz o teste da bolinha, joga no chão, vê se está bom, porque se passar, aí, enfim, você perde a qualidade. Às vezes, se passar muito, você bate de um lado, sobe do outro. Eu falo no canteiro assim, ó, se passou a umidade da terra, descarta essa terra, mas não joga na forma, não. É melhor descartar ali até deixar ela secar um pouco, para depois usar, do que jogar na forma, porque aí, enfim, aí dá alguns problemas. Ela não compacta bem, e quando ela está com muita umidade, dependendo da quantidade de argila, ela começa a fissurar, né? E aí vai. Então, é melhor descartar, reservar ela ali para depois usar do que utilizar ela. Eu não tenho uma pergunta se os clientes eles têm essa noção dos sistemas vernaculares, né? Mas você acabou respondendo que isso vem através dos arquitetos. Mas já chegou também tipo, algum arquiteto que viu o perfil de vocês e pediu para que vocês acompanhassem o projeto, porque a partir dali eles fariam com vocês, tipo, sem ter esse Já, conhecimento? isso. É muito comum, assim, muitos arquitetos, né? Na faculdade, às vezes já ouviu dessas técnicas vernaculares, mas não tem um conhecimento a fundo, né? Não é um que está muito em prática. Então, assim, realmente é comum ter essa dúvida. E a gente acompanha. Esse acompanhamento é fundamental, principalmente as questões de viga baldrame, tirar o piso do solo e a Uhum. largura. Então, a gente faz esse acompanhamento durante o processo da elaboração do projeto. Aí é muito importante também, porque a taipa, ela é por formas, né? Para ter um melhor aproveitamento da forma, é muito mais fácil, às vezes, você colocar estruturas mais retas, não fazer tanto. Você pode fazer divisões, mas às vezes fazer só paredões estruturais, centrais, mais imponentes. Então a gente dá sempre essa dica, né? Sem querer também intrometer no projeto, mas a gente dá esses feedbacks para, enfim, a execução da type ser mais tranquila. E tem alguma em relação à modulação de projeto mesmo? A Taipa, ela pede essa modulação? Vocês trabalham com a modulação específica dessas formas? Como funciona? Porque tem as emendas também, É, né? tem as emendas. Por norma, a cada 3,5 metros, se não me engano, tem que ter uma junta de dilatação. Né? Então, eu tenho amigos aí que já fizeram, a arquiteta não queria a junta de dilatação num painel grande. E aí ele acabou fazendo um painel maior. Deu super certo, mas aí ele pôs uma estrutura ali dentro para aguentar, porque se não colocar nada, ela vai fissurar. Então Uhum. a junta de dilatação nada mais é que um lugar para ela dilatar, né? Uhum. Para ela realmente trincar. Mas é para ela ser para trincar nesse ponto, para ela ser induzida a trincar ali. Né? Uhum. Quando você não põe, ela fica suscetível de trincar em qualquer lugar e às vezes trincar fazendo curva. Sim. Então, por norma, acho que é 3,5, se não me engano. E aí a gente trabalha com esses painéis de 3,5, assim, e às vezes fica menor, às vezes fica um pouquinho maior, né? Mas sempre tem a junta de dilatação. E aí, essas formas também, a gente tem a opção de trabalhar com madeira e com forma metálica também. Vocês têm preferência? Assim, a forma metálica, ela é a forma metálica, mas a parte que encosta a terra não é metálica, Ainda né? Ela é acaba madeirite. aqui. Uhum. Mas assim, a estrutura, eu falo que a estrutura externa, ela pode ser toda de madeira, ela pode ser mista de madeira e ferro, ou só ferro. Né? E a gente hoje trabalha com uma que é toda de ferro, né? A não ser o madeirite. Mas aí eu falo que o Uhum. requadro do madeirite é de ferro e o que estrutura verticalmente também é de ferro. Mas ela pode ser toda de madeira. E pode ser madeira e ferro. Entendi. E vocês tem algum detalhe que vocês dão preferência pelo material ou outro? Questão de custo, sei lá, alguma Não, coisa assim? do local, assim, você se adaptar ao que o local tem, né? Eu não vou falar, por exemplo, um cliente que é de outra cidade, que vai fazer só uma obra, para ele fazer tudo de estrutura metálica, vai ser um custo enorme para Uhum. ele, e ele não vai usar depois, né? O bom da estrutura, o requadro da estrutura vertical de metálica é que ela dura muitos anos, né? A de madeira já não vai durar tanto, mas Uhum. ela é mais barata. Então, assim, às vezes um cliente que vai executar só ela, não convém, não compensa fazer isso. Né? Agora, quando a gente vai com a nossa forma, a gente já leva ela toda do jeito que ela é, metálica. Tem uma pergunta aqui do Casa Viva.
Em relação ao tijolo ecológico, vocês utilizam um bloco de 15 ou de 12,5? Aqui em Recife é mais comum encontrarmos de 12,5 de espessura. Ele é de 12,5 também, da fábrica que a gente compra aqui. De 12,5 por acho que 25, né? Eu já ouvi falar desse mais largo mesmo, a gente nunca viu, nunca utilizou. Ô Vitor, aquela questão, quase aquele ditado popular, né, que taipa precisa de chapéu e bota, é verdade? É super verdade, né? A bota seria a fundação muito bem feita, não é fundação, é fundação de concreto mesmo, armado, e 25 MPa, saindo do solo, para tirar da umidade, e um bom chapéu, que seria ali um beiral, ou em casos de taipa externa, colocar um rufo, mas realmente precisa ser seguido. Legal. E explica pra galera o porquê disso, né? Porque se ela pegar umidade, o que acontece? É igual uma parede de alvenaria tradicional, se a gente deixar ela ali na umidade de limpeza mesmo, não estou falando nem da umidade que vem do solo para baixo, porque aí a gente precisa também impermeabilizar a parte de cima da viga baldâmica, para todos os tipos de técnica. Né? Mas tirar ela do solo, assim, do piso acabado, enfim, varia a altura, por conta de limpeza, né? Às vezes você vai ficar limpando, e aí você fica raspando, jogando água ali, com o tempo ela pode realmente desgastar, igual se você ficar num reboco ali fazendo isso o tempo todo. Mas lógico, a taipa de pilão ou qualquer outra construção com terra, ela vai ter uma resistência menor quanto a isso. Então a gente tira do solo por conta disso, então por isso uma boa bota. E de cima também, né? A gente sabe que a água gotejando ali diretamente na pedra faz buraco, então na taipa não seria diferente. Então a gente tem que proteger por conta disso também. Já teve algum projeto inusitado, assim, que vocês fizeram, tipo, banheiro de taipa? Alguém te pediu isso já? Em projeto já, a gente não executou ainda, mas já teve sim. Estamos para executar, mas fica uma obra de arte no banheiro, assim, fica top demais. Inclusive no box, né, do banheiro aí, a gente tem que fazer uma super resinagem, porque ali é água em todo momento, né? Uhum. Mas tem demais, tem muito. Já teve um também com type de pilão e teto verde, muito legal também. Aí, teto verde a gente fez uma super estrutura de concreto, né, para aguentar, que era muito grande também. Aí você tem que impermeabilizar direitinho, enfim. Eu participo, Vitor, de banca de TCC como arquiteto convidado. E aí a galera da arquitetura, né, eles colocam muito como um pré-requisito ali no TCC, e geralmente eu falo muito isso para eles, porque eles colocam como sendo sustentável o projeto, captação de águas pluviais ou placas fotovoltaicas. Eu sempre explico que isso não é sustentabilidade, isso é quase como uma obrigação, que o projeto, a sustentabilidade do projeto, ela vem dessa percepção de projeto mesmo, né, dessa visão sistêmica. Desde do processo de projeto até o pós-obra, né, como que vai ficar esse canteiro? Para você pensar que você não vai utilizar o sistema tradicional porque ele gera muito resíduo. E aí eu estou tocando nesse ponto porque você está falando dessa questão do teto verde. E é um teto que você está utilizando concreto. E alguns podem questionar, mas é sustentável ou não? Eu acho que é muito sustentável quando você tem essa... Não interessa se tem concreto na obra. Quando você, às vezes, tem um projeto que não utiliza concreto, ele utiliza a captação de águas pluviais e placas fotovoltaicas, e não vai ser sustentável quanto esse que você está falando que tem concreto. Sustentabilidade, né, elas são três pilares, econômico, social e ambiental, e não adianta a gente fazer uma coisa que daqui 5 anos vai dar problema. Exato. Isso não é sustentável. Então, assim, vamos construir realmente sustentável, né, que se sustente e perdure por um bom tempo. Assim, por isso que a gente não é contra o concreto armado, outra construção tradicional, né? A gente gosta muito de mesclar as duas. Sim. E até, assim, reaproveitamento de água de chuva tem algumas coisas que não batem também, às vezes. Por exemplo, na minha região, né? A gente já fez o cálculo. A gente ter a gente reter a água num reservatório para durar durante o tempo de seca, o reservatório tem que ser imenso. Para durante o tempo de chuva ele armazenar e no tempo de seca você usar, né? Então, chega a ser inviável. Às vezes você tem que ter um super reservatório para poder, no tempo de seca, poder economizar e utilizar essa água. O que a gente mais precisa isso falando pela engenharia ambiental, é que faça com que a água infiltre o solo, porque essa água que você vai infiltrar no solo, você vai reabastecer o lençol freático e vai abastecer os rios. Então, assim, tem gente que chega pedindo para fazer reaproveitamento de água de chuva na zona rural, mas isso não é ecológico. O ecológico é você deixar infiltrar para abastecer o lençol e abastecer depois os rios, né? Sim, tem algumas questões que a gente sempre orienta e que, às vezes, por cálculo e economicamente, não vale a pena e não é ecológico. Sim. Cara, que massa ouvir isso, porque eu super concordo. E eu não sei se você também concorda com o que eu vou falar, porque é justamente isso, eu sempre falei que
se todo mundo começar a captar as águas pluviais, não vai água para o lençol freático, a gente vai desviar esse percurso, né? A gente já desvia, né? As áreas urbanas a gente já faz esse desvio, então isso tem esse prejuízo. E eu falo que é muito mais interessante a gente captar as águas cinzas, né? As águas de Aí reuso que sim. a gente pode lavar a calçada, você pode irrigar o jardim, né? Não pode consumir, é claro. Mas eu acho que é muito mais interessante do que as águas pluviais. Exato, que aí a água cinza seria uma água que seria já descartada. Então você vai dar outro uso para ela, né? Então você vai estar realmente reaproveitando ela, ao invés de gastar uma água nova. Aí eu super concordo. Tem um comentário aqui, o grande maestro Jaime, a Vala aprende muito com ele. Jaime É, Penas Estúdio. o Jaime ele é um arquiteto, né? Inspiração para Valo, top. Ele é colombiano, mas mora no México. Ele é arquiteto, foi arquiteto da arquitetura mista. Hoje ele tem o estúdio dele e teve um projeto. Ele trabalha com bambu, né? Arquiteto de bambu. Então, assim, a gente participou de um projeto com ele no detalhamento dos projetos. Depois a gente executou só a fundação lá para eles e aí a equipe do Jeff foi para executar a, a, a parte de bambu, que foi dos colibris, né? Não sei se você chegou a ver um projeto lindo, assim, ficou fantástico. Então, não me lembro a quantidade de pilares de bambu, né? Mas os pilares são beija-flores, assim, com as asas abertas. Nossa, ficou lindo, ficou lindo. E ele é o autor do projeto. Tá vendo? Ô, Vitor, eu queria te perguntar o seguinte, eu até coloquei aqui do lado, eu sou um cara que estudo essa técnica, né? Então, tô aqui com o meu livro, não sei se você já leu esse livro, Já. O Manual de Construção com Terra. Eu queria que você, para quem está querendo entrar, né, nesse universo de construção com taipa, construção com terra, o que que você indicaria? Por onde essa pessoa deveria começar? O que que ela deveria? Qual o seu conselho? Certo. Eu não saberia falar alguma coisa se eu não tivesse passado, então eu vou indicar o processo que eu Sim, passei, que é muito teste, cara. Tem que realmente meter a mão na terra e você entender como que ela funciona. Lógico, você entender ali fisicamente do solo, né? O solo é composto de areia, silt e argila, ver como que eles se comportam, né? Saber que com mais umidade a argila desliza, com menos umidade ela fica boa. Saber que a gente precisa ter variações de granulometria na taipa de pilão, é a parte essencial e o segredo dela. Isso faz parte. Você tem que ter esse conhecimento, então você consegue fazer isso com livros, mas fazer testes. Eu fazia teste com canos de 300, né, de 30 centímetros de diâmetro. Hoje a gente tem alguns lá no escritório que acabou virando mesinha. Fui fazendo isso até ganhar uma confiança e fazer um projeto de um paredão, de fachada, e aí evoluindo para chegar nessa metodologia que a gente tem hoje. Então, assim, estuda, faz testes, né, e mete a cara no mercado. Não é fácil, assim, tá em crescimento. O bom é isso, tá em crescimento, não tem muito profissional nessa área, né, então tá uma demanda legal. cara, legal você falar isso e eu até, né, queria tocar nesse ponto também, porque eu vejo que tem, não sei se você concorda comigo, mas pelo menos na arquitetura, os arquitetos reclamam muito que o mercado está saturado, e de fato, né, tem um mercado saturado, na minha opinião, tem a prostituição da própria profissão, mas a gente tem também, a gente fala muito aqui no perfil do projeto raso, que é aquele projeto estereotipado da casinha, né, aqueles 2 volumes, a porta monumental, aquele É que todo mundo já viu, caso né? de padrão de condomínio, assim, hoje, né, Exato, é a aquela casa do condomínio. shortinho. Exato, exato. E eu falo muito isso, né? Tá saturado para essa galera, né? Porque ninguém aguenta mais isso. Então, é muito interessante que você falou de uma oportunidade mesmo. Por mais que tenha uma resistência inicial, mas também pode ser, né, uma grande oportunidade de trabalhar com esse público. E eu aprendi com a minha esposa que, assim, a pessoa não sabe o que ela quer, não sabe o que ela gosta, até ela ver. Então, assim, às vezes a pessoa nunca viu, entendeu? Perfeito. Às vezes a pessoa nunca viu uma taipa de pilão no meio da casa dela. Mostra pra ela se ela não vai gostar. Sim. Tem Cara, eu certeza, falo assim. muito isso, que sempre, porque sempre falam também, mas eu fiz isso porque o cliente quis. E eu sempre falo isso, cara, o cliente ele vai chegar para você e vai te pedir um projeto raso, não tenha dúvida disso. Por quê? Porque ele não tem repertório, ele não conhece outra coisa. O amigo É, dele, que é o melhor amigo que teve ascensão, não sei o quê, ele tem aquela casinha do condomínio. Ele liga a televisão, a mulher da novela que tem dinheiro é aquela casinha do condomínio. Aí ele vai lá no Google pesquisar, ele coloca casas modernas, só aparece esse tipo de casa. Não é o que ele quer, é o que ele conhece, né? Então, quando você apresenta exato. bons projetos, eu tenho certeza que ele vai escolher bons projetos. E aí eu falei daquela questão da taipa, se você for executar taipa. Mas se você for mexer com o projeto, é isso também, colocar, especificar esses materiais no projeto. Não precisa ser a casa inteira. Eu bato muito nessa tecla, não precisa ser a casa inteira. Uhum. Quando a gente precisa ser mais ecológico.
né? Não vai ser do dia para a noite. Você não vai precisar construir uma casa inteira ecológica. Então, começa fazendo partes dela mais ecológica. Então, coloca no projeto. Cara, perfeito. Acho que a gente pode encerrar com essa sua fala que foi perfeita. Ô, Vitor, eu queria te agradecer, que, cara, muito massa, te parabenizar também pelo seu trabalho, pela sua coragem de estar aí. É muito legal ver um engenheiro, né, que está do outro lado aí, comprometido com essa causa também. Eu acho que a sua história é muito legal também, né? Toda a sua trajetória você buscou isso. Então, cara, parabéns e muito obrigado. Que isso, obrigado aí pela oportunidade. Eu estava até meio assim, falei com a Andressa, ó, você não vai participar? Ele é arquiteto, vai me perguntar coisa de arquitetura. Eu sou um engenheiro bem Caxias, né? Apesar de trabalhar com material alternativo, sou bem assim. Mas deu Uhum. super certo, foi bom demais, fluiu bem, acho que é isso. Cara, que massa, deu super Obrigado pela certo. oportunidade e precisando é só chamar a gente. Imagina, igualmente. Galera, então, quem não me segue, segue lá o perfil, tem muitas dicas legais sobre Projeto Potente. E quem não segue o Victor, vai lá também, segue a Construtora Vala, que tem vários conteúdos legais lá também. Então é isso, gente. Até É a isso. próxima. Falou, Victor. Até mais. Obrigado, até mais. Falou, até.